minha vida, meu Oh, não cabe Orexai balacovere canta. Orexai malacovere canta. Surie canta lavachai balacovere canta. Orexai balacovere canta. Surie canta lavachai balacovere canta. Orexai balacovere canta. Surie canta lavachai balacovere canta. Orexai balacovere canta, surie canta, labachai balacovere canta. Continua. Oh, papai, tu és o único pai na nossa vida, pai. Tu é o único pai. Tu é o único na nossa vida, pai. Nós declaramos nesta noite, pai. Tu é o único, não cabe, Pai, outro. Não cabe outro, Pai. Ah, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que Tu é na minha vida, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu me resgatou, Senhor. Obrigada, meu Pai. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Eu pertenço a Ti, Pai. Tu me comprou por um alto preço, Pai. Eu pertenço a Ti. Tudo que há em mim, Pai, pertence ao Senhor. Tudo que é meu pertence ao Senhor. Ah, Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por esse culto. Obrigada pelos meus irmãos, Pai. Obrigada por essa igreja, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada porque a Tua palavra, Pai, ela é vida para a nossa vida, Pai. A Tua palavra é viva, é eficaz, Pai. Ela vem e cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua unção neste lugar. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, Pai, Tu se faz presente. Pai, nós somos mais de 3 neste lugar. Pai, obrigada porque Tu passeia no meio da Tua igreja, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu está neste lugar, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua unção, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo que nós temos, Pai, porque tudo provém do Senhor, Pai. Tudo provém do Senhor, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Ah, Pai, toma o Teu lugar de honra, Pai, nos nossos corações. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o Teu nome, Pai, porque Tu é o único digno de toda honra e de todo poder, Pai. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra, Pai. Toma o Teu lugar de honra. Faça como Tu queres, Senhor. Faça da forma como o Senhor quer, porque o Senhor é soberano neste lugar. Nós declaramos a nossa total dependência de Ti, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Ah, papai, muito obrigada, Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uhul! Ah, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meus irmãos. Obrigada. Eita, glória. Ah, não, pensei que eu tivesse desligado o microfone. Aleluia. Irmãos, está tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus. Só vai melhorar. Só vai melhorar mais ainda. Em nome de Jesus. Toda vez que a gente se propõe a estar aqui se expondo à palavra de Deus, a gente sabe que só vai melhorar. É impossível a gente sair daqui da mesma forma como nós entramos. Porque o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E Deus, Ele preparou esse dia.
Deus, ele já preparou todas as coisas. Ele já sabia quem é que ia estar aqui neste lugar. Então, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia exatamente quantas pessoas estariam aqui. E Deus, ele é tremendo, ele já visitou o nosso futuro. É tremendo, querido. É tremendo, é tremendo. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu já venho fazendo há um tempinho. E, na verdade, é uma parte, né? Porque a gente nunca aprende tudo de uma vez, né? É de degrau em degrau, é de glória em glória, não é isso, irmãos? Mas eu creio que o que nós temos para hoje vai estar nos alimentando para a próxima. E tem uma curiosidade, eu percebo o quanto Deus ele está falando com essa igreja. O quanto Deus ele está falando com a gente, não é? O Senhor ele tem falado a respeito da família, né? Como o nosso irmão Guga e Lorena já colocaram aqui na semana passada. Pastor Gerson falando da fé. Então, o Senhor ele está nos abastecendo dia após dia, porque Ele é o maior interessado em ver o nosso crescimento. Amém, irmãos? Então, a gente precisa atentar, abrir mais os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus ele está falando para a igreja, aquilo que Ele está querendo, porque Ele está nos formando, não é verdade? Então, a gente vai pegando um pouquinho na terça, um pouquinho na quinta, um pouquinho no domingo, e a gente vai sendo abastecido dia após dia. E isso é muito tremendo, amém, irmãos? E eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre Deus, princípio de toda a autoridade. Deus, ele é o princípio de toda a autoridade. Amém, irmãos? E eu quero começar com vocês, a gente lendo 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Eu até já coloquei aqui, eu só preciso saber como é que... Espera aí. Ligou. Aí aqui eu passo para cá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso. Está lá. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. A palavra de Deus, ela diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, eu até frisei ali, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus... Tem homem de Deus aqui? Amém, glória a Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Amém? Eu frisei aí a palavra útil, né? E eu fui ver no dicionário. A palavra útil, ela significa que é necessário, que tem préstimo ou utilidade, proveitoso, vantajoso. Olha, a palavra de Deus é tudo isso para a gente, não é verdade? A palavra de Deus, ela é extremamente necessária para nossas vidas. Extremamente necessárias. Porque sem a palavra de Deus, a gente não consegue caminhar nos caminhos do Senhor. Amém? Se a gente quer trilhar o caminho do Senhor, só existe uma forma: a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a gente pode, a partir daí, a gente pode entender
de que a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Porque Deus está falando. Ele está falando que a palavra dele é útil. Se ele está falando, então eu posso confiar nisso. Eu creio nisso. Amém? E eu creio que vocês também creem nisso, não é? Ela é digna de aceitação. Ela é incontestável. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser contestada. A palavra de Deus, ela foi feita para ser obedecida, cumprida. Amém, irmãos? Por quê? Porque quem está falando sabe muito mais do que a gente. Muito mais. Porque quem está falando já visitou o nosso futuro. Então, a gente não tem que contestar absolutamente nada. A gente só precisa viver essa palavra. Amém, irmãos? Porque se a gente não vive essa palavra, é como se você estivesse fazendo qualquer leitura que fechou o livro, acabou, esqueceu, já nem lembra mais. Amém? Mas nós não. Nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é útil, ela é aceitável, ela é de confiança. E eu posso pautar a minha vida nessa palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente também tem o entendimento de quê? De que é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. O quê? Se submeter a ela. É nossa responsabilidade se submeter à palavra. Por quê? Porque ela é incontestável. Amém, irmãos? Então, a partir do momento que a gente já tem esse entendimento, né? Então, vamos dar um passo um pouquinho mais adiante. E aí, nós vamos lá para Romanos 13, 1. Ei, agora é que a gente vai começar a decolar. A gente só entrou no avião. Aí agora já está na hora de decolar. Amém, irmãos? A gente vai decolar. Nós vamos decolar agora, viu? Porque a palavra de Deus é remédio para a nossa vida. Amém, irmãos? Né? Ela é útil para nos ensinar, não é isso, irmão? Amém. Então, vamos lá. Romanos 13, 1. Ela diz, todo homem, ela está dizendo alguns, não, né? Ela está dizendo todos, não é isso? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. Amém, irmãos? Então, vamos aqui. Quando ele está falando aqui que todo homem esteja sujeito, então, nós temos o quê? Ele está dizendo que nós temos que nos submeter às autoridades. Amém? Nós temos que nos submeter à autoridade. Por quê? Porque essas autoridades, elas foram instituídas por Deus. Amém? E aí, pegando esse gancho, nós vamos agora falar um pouquinho, dar uma pequena definição aí de submissão. Vamos ver aqui. Submissão é o quê? Ato de sujeitar. Obediência. Sujeição. Obediência, sujeição. É você, submissão é você ceder espontaneamente e voluntariamente à vontade de alguém. Até aí tudo bem, irmãos? A submissão, ela é uma
atitude do coração. A submissão, ela não pode ser uma coisa imposta, porque senão ela não é submissão. Não é verdade? Submissão é você ceder voluntariamente, de livre, espontânea vontade. Você não olha a quem nem o que, mas se Deus mandou, você vai se submeter. Amém, irmãos? Então, eu posso até citar um exemplo aqui, que acho que até alguns já sabem, né? Que é um exemplo de uma atitude que não é uma atitude de submissão, não é uma atitude do coração. Um determinado menino, ele estava em sala de aula e ele estava em pé, sendo que já ia começar a aula e a professora falou para ele se sentar. E ele não se sentou. E ele continuou de pé. E a professora, mais uma vez, pediu para ele se sentar. E ele não se sentou. A professora, então, se deslocou, ela foi até onde estava o menino, pegou o menino delicadamente e colocou ele sentado na cadeira. Ele simplesmente olhou para a professora e falou: eu estou sentado, mas o meu coração está em pé. Então, isso não é submissão. E não é esse tipo de atitude que Deus quer da gente. O meu pastor fala comigo e aí eu falo tudo bem, mas por dentro não vou fazer mesmo. Você entendeu? Isso não é se submeter a uma autoridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa sondar o nosso coração, para que a gente verdadeiramente possa assumir essa posição de submissão às nossas autoridades. É um assunto sério, não é? Falamos de definição de submissão. Agora vamos passar uma pequena definição de autoridade. Autoridade. O poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. É o poder de reger ou governar, o poder de alguém a quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. A autoridade é um poder delegado. E a gente pode ver um exemplo muito tranquilo que todo mundo sabe, né? É quando a gente vê um guarda de trânsito, né? O guarda de trânsito, ele está ali fardado, né? Ele está investido daquela autoridade. Quando você olha para ele, aquilo que ele mandar você fazer, você vai fazer. Não é assim? Ele é o único que pode chegar no trânsito e mandar parar, mandar seguir. Não é assim? Ele é a única pessoa que pode fazer isso, porque ele está o quê? Investido de uma posição de autoridade. E como que eu sei disso? Porque ele está uniformizado, ele está caracterizado. Não é verdade? Ao passo que se ele estivesse apaisando, alguns até poderiam parar. Mas outros, se a gente não tiver cuidado, eles até atropelam. Não é assim? A gente pode ver por essa faixa de pedestre. Nem todos param. Não é assim? Não tem aquela faixa de pedestre. Aquilo ali já não está indicando que nós temos que parar. Mas para isso, para os carros parar e o pedestre atravessar, o que o pedestre tem que fazer? Levantar a mão.
Não é verdade? Se ele não levantar a mão, ninguém vai parar. Tem que ter um sinal, não é isso? Porque, e mesmo assim, ainda tem alguns que não se submetem a essa autoridade e que a pessoa, às vezes, está passando, tem que parar porque ele foi no carro direto. Alguém aqui já viu isso? Eu acho que todo mundo já viu isso acontecer. Não é verdade? Então, a partir daí, a gente tem Deus como princípio de toda autoridade. Deus é o princípio de toda autoridade. Amém? A gente precisa compreender isso, a gente precisa entender que Deus, ele é o princípio de toda autoridade, né? Merece todo o nosso respeito. Amém? Então, o reino de Deus, ele funciona por leis e princípios. E entender, deixa eu ver aqui. Entender a estrutura divina de autoridade e o princípio bíblico da submissão voluntária, fundamentada no amor, é importante que a gente entenda isso. Essa submissão voluntária, ela tem que estar baseada no amor. A gente vai ver isso mais um pouquinho para frente. Ela irá nos proporcionar, desfrutar mais das manifestações sem medida, abundante do poder de Deus em nossas vidas. Isso é possível, irmãos. Isso é possível. É possível a gente experimentar desse poder abundante de Deus em nossas vidas. Mas para isso, o que é que nós precisamos entender? O princípio de submissão e autoridade. Amém? Porque Deus, ele não fere os princípios dele. A gente tem que entender que Deus, ele não fere os princípios dele. Não é verdade? E nós sabemos também que a nossa autoridade máxima é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o soberano. Não é verdade? Ele é a autoridade máxima. Isso é indiscutível, amém? Mas acontece que ele também estabeleceu homens em posição de autoridade. Então, se ele estabeleceu, se foi ele que estabeleceu homens em posição de autoridade, nós temos que acatar. Amém? E ele estabeleceu homens no governo, vocês vão prestar atenção mais um pouquinho aí à frente do que nós vamos falar, tá? Ele estabeleceu no governo, na família, no trabalho e na igreja, tá? Deus, ele criou os cargos de autoridade. E uma vez esses cargos sendo ocupados, a autoridade fica ligada a Deus pela função. Então, é aí que muitas vezes as pessoas ficam equivocadas. Porque Deus, na verdade, ele estabeleceu o cargo. As pessoas para ocupar o cargo, quem escolhe são os homens. Amém? Agora, uma vez ele ocupando esse cargo, aí ele tem uma ligação com Deus. E aí, o que nós temos que fazer? Meter malho quem está no governo, na família, no marido, nos filhos? Não. Nós temos que ter uma outra atitude, uma outra postura. Qual é ela? Orar. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Orar pelas nossas autoridades. Orar por todos aqueles que estão investidos em posição de autoridade na nossa vida. Amém? Do presidente, deputados, senadores, o marido, é aquele que está em posição de autoridade. É aquele que está ocupando aquela função. E aí a gente precisa entender que a partir do momento que ele ocupou essa função,
então ele está ligado com Deus. E aí entra a nossa oração. Nós é que vamos sustentá-los com as nossas orações. Amém? É assim que fala lá em Timóteo, não é isso? Glória a Deus. A Bíblia ela nos adverte sobre o perigo de sermos insubmissos às autoridades, pois elas são ministros de Deus para o nosso bem. A gente precisa orar. A gente precisa orar sem cessar. Por quê? Porque Deus ele estabeleceu que aqueles que estão em posição de autoridade, eles devem estar ali para o nosso bem. Amém? Então é isso que a gente precisa nas nossas orações fazer o quê? Trazer a existência. Não é isso que a gente ora aqui toda terça-feira? A gente está orando pelo nosso país, a gente ora pelas famílias, a gente ora pelos jovens, não é dessa forma? É dessa forma que a gente tem que fazer, amém? E todo aquele que se opõe à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. Está lá em Romanos 13:2. Então, nós não estamos aqui para ser opositores, mas estamos aqui para ser o quê? Canal de bênção. Nós estamos aqui para ser o quê? Colaboradores com o Senhor. Nós estamos aqui para colaborar. Não é isso? Nós estamos aqui como colaboradores do Senhor. Amém, irmãos? Deus também, ele estabeleceu a autoridade na família, né? Quando Deus criou a família, ele criou também uma posição para cada um, tá? Deus ele estabeleceu o homem para ser o cabeça do lar. O cabeça é o homem, não é a mulher. Amém, irmãos? O cabeça é o homem. A mulher, ela é a ajudadora idônea do homem. Não é isso? A mulher é a ajudadora idônea. Então, a palavra de Deus, ela fala lá, a posição, ela fala a respeito da posição da esposa junto ao marido, lá em Efésios 5:22. Efésios 5:22. Ele diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Se nós não somos submissas, se nós não conseguimos ser submissas aos nossos maridos, como seremos submissas ao Senhor, que é a nossa autoridade máxima? Amém, irmãos? Deus, ele instruiu as mulheres a serem submissas aos maridos com a intenção de serem protegidas, amadas e cuidadas. Essa é a posição do homem, proteger o seu lar, proteger a sua esposa, cuidar dela, amá-la. Amém, irmãos? E isso não é fora de moda, não, já não caiu em desuso, não. Isso ainda é um posicionamento de Deus, ainda é a vontade de Deus para nossas vidas. E nós temos que viver isso, amém? Maridos e esposas. O Senhor, ele é perfeito, ele dá instrução para os dois, né? E ele também, ele dá a posição dos filhos. Lá em Efésios 6, do 1 ao 2, ele fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa, é honrar. Agora, uma coisa, uma coisa interessante que eu estava vendo, que obedecer e honrar são duas coisas diferentes.
Obedecer e honrar são duas coisas diferentes. Obedecer vai depender se você não está debaixo de uma tirania. Obedecer vai depender se aquele que está te pedindo obediência não está ferindo os princípios de Deus. Amém? Porque tudo aquilo que fere o princípio de Deus, nós estamos desobrigados de obedecer. Amém? Porém, a honrar é vitalício. Honrar é independente de qualquer coisa. Para que nós tenhamos o quê? Uma vida longa aqui nessa terra. Para que tudo nos vá bem. Olha só como é tremendo, olha. A gente às vezes fica procurando, né? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E eu não preciso, a gente não precisa isso. A gente não precisa ficar pesquisando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. A única coisa que eu preciso é me pautar na palavra. É só isso que a gente precisa. É simples assim. É simples assim. Não tem que florir mais nada. É simples, é só seguir a palavra, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, toda vez que a gente pede ajuda por Espírito Santo, ele vai nos conduzir, porque ele é o Espírito da verdade. É ele que nos conduz a toda a verdade. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é tremenda, é muito tremenda. Ele também estabeleceu. Está muito seco. Ele também estabeleceu essa submissão no trabalho. Olha lá o que está falando Efésios 6, do 5 ao 8. Preste bem atenção nesse texto. Ele é muito tremendo, viu? Quanto a vós outros, servos, tem servos aqui? Servos, filhos, servos. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Olha que coisa mais interessante. O Senhor, ele coloca nesse texto algumas instruções bíblicas para a gente estar servindo. Olha só que interessante. Ele diz que é para a gente obedecer com temor e tremor. Ele diz também que é para a gente, quando estiver servindo, a gente tem que servir com a sinceridade do coração. Sinceridade do coração. Tipo, hoje eu vou servir, ai meu Deus do céu, ai Jesus. Ai Jesus, não, mas eu estou aqui, sou eu que vou servir hoje. Tudo bem, gente? Boa noite. Deus está vendo, entendeu? Eu posso não ver, o pastor Gerson, que é o líder da diaconato, ele pode não estar vendo, né? Mas, gente, Deus está vendo tudo, absolutamente tudo. Então, a gente precisa se examinar, amém, irmãos? Às vezes pode até o diabo vir querer trazer arreda-te daqui, Satanás. Eu vou servir com sinceridade de coração. Eu vou servir com amor e alegria. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo para homem, eu estou fazendo como se fosse para o Senhor.
E isso traz alegria no coração da gente. Servir traz alegria no coração da gente. Irmãos, olha, tem horas que quando eu chego no final do dia, eu fico tentando imaginar como é que eu consegui fazer tudo que eu fiz num dia. Porque, assim, humanamente, parece impossível, sabe? E vou falar para vocês, com toda a sinceridade do meu coração agora, eu não fico fatigada, por incrível que pareça. Eu já ouvi pessoas falando, você está se doando demais, você está fazendo demais, olha a tua idade, você não pode fazer isso. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa relaxar. Eu falei assim, eu posso até dar agora uma corrida em volta do Guará todo, que eu estou com disposição. Sabe por quê, gente? Porque é o Senhor em nós. É o Senhor em nós. Não é na nossa força. A gente não está servindo na nossa força. Quando a gente experimenta disso, a gente pode falar com propriedade. Eu experimento disso. Eu experimento disso, irmão. Não estou dizendo para vocês que eu sou de ferro, não, tá? Que eu não sou de ferro, não. Mas eu experimento da bondade de Deus sobre a minha vida. Eu experimento isso. E digo, é possível, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu faço, Senhor, renova-me. Senhor, renova-me. Renova minhas forças. Renova-me, Senhor. E Ele renova, porque Ele escuta aquilo que a gente fala. Agora a gente tem que querer, né? É tomar posse. Quando a gente toma posse. Então, Ele diz também que é para a gente servir na ausência, da mesma forma, como se fosse na presença. Você já imaginou? Pastor Gerson não está aqui, pastor Wellington não está aqui, Jussane não está aqui, então nós vamos capinar. Não, não. Sempre vai ter um aqui investido de uma autoridade, sempre. E nós temos que respeitar, zelar, não é isso? Nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque a gente está nesse item aí. A gente serve na ausência da mesma forma como a gente serve na presença. Amém, irmãos? Isso chama-se, sabe o quê? Maturidade. Maturidade. Amém, irmãos? E a gente tem que servir com bondade, como se fosse para Deus. Por quê? Porque no final tem galardão. Galardão. Papai, ele é um excelente pagador. Amém? Tudo aquilo que a gente faz com sinceridade do coração, quando a gente está servindo para o Senhor, tem galardão. A gente pode vir de mãos vazias aqui para a igreja, mas Deus, Ele não deixa a gente sair vazio. Ele nunca deixa a gente sair vazio. Amém, irmãos? Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Amém, irmãos? E na igreja, irmãos? E na igreja? Antes disso, porém, lá em Hebreus, eu acho que eu apertei errado. Não, esse mesmo. Pensei que tivesse errado, mas é esse mesmo. No trabalho ainda, continuando no trabalho, que a gente está falando do trabalho, né? No trabalho, algumas pessoas, elas não querem se submeter aos seus chefes com a justificativa de que essas autoridades, elas não são nascidas de novo. Ei, o que nós falamos antes? O cargo foi Deus que estabeleceu, não é isso? Então, não importa se ela é nascida de novo,
se ela não é nascida de novo, se ela é boa, se ela não é, se ela é crente, se ela não é, não importa. Não importa. Nós temos que servir. Nós temos que servir. O que está dizendo ali? Nós temos que nos submeter. Entendendo que a gente só não se submete quando nos é requerido fazer alguma coisa que contrarie a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, é com o nosso procedimento, é com a nossa forma de fazer, de viver as coisas, que as pessoas elas vão ver diferença na gente. E elas vão ver que nós somos diferentes. Porque o quê? Nós respeitamos as autoridades. Amém? Então, agora que nós vamos lá para a igreja. Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso, não aproveita a vós outros. Olha só, aqui está falando de quem? De quem que está falando aqui? Obedecei aos vossos guias, os nossos líderes espirituais. Aqueles que nos alimentam, aqueles que estão aqui velando pelas nossas vidas, aqueles que estão aqui de joelho diante do trono da graça, orando por cada um que está aqui. Amém, irmãos? Nós temos que ter obediência, sim. Temos que nos submeter, sim. Sim. A submissão às autoridades eclesiásticas. É disso que nós estamos falando. E entender que Deus, Ele estabeleceu para o governo da igreja o dom ministerial do pastor. O dom ministerial do pastor. Toda a igreja deve ser presidida por um pastor, a fim de receber o apacentamento espiritual necessário. Essa foi uma função dada, foi um dom dado por Deus. Foi Deus que estabeleceu. Se Deus estabeleceu, foi Ele que estabeleceu o quê? A estrutura hierárquica. Foi Ele que fez isso, né? Eu nem passei. Olha lá. Deus, Ele estabeleceu a estrutura de autoridade, a estrutura hierárquica, com o objetivo de estabelecer o bom andamento da comunidade, de uma família, de uma empresa, de um país. Nada, irmão, nada, absolutamente nada funciona sem ordem. Deus, Ele sempre trabalhou estabelecendo ordem. Não é verdade? Desde o princípio, Ele não colocou o homem no lugar de desordem. Antes a terra ela era sem forma e vazia. E Deus, Ele primeiro arrumou tudo isso para depois colocar o homem no jardim. Ele já colocou tudo ali arrumadinho, bonitinho, organizado. Amém, irmãos? E nós temos que seguir o quê? Os passos do Senhor. Não é verdade? Nós temos que seguir isso com ordem. E na igreja não é diferente, não é verdade? É preciso ordem para que tudo funcione. É preciso ordem para que tudo funcione. Deus capacita pessoas para presidirem e dirigirem, inspiradas por Deus e ungidos para tomarem decisões e trazerem o comando de Deus para o seu povo. Queridos, o nosso pastor, nós estamos debaixo da cobertura do nosso pastor José Wellington. É Ele que vela por nós. É Ele que vela pelas nossas vidas. E Ele presta conta. É Ele que vai prestar conta a Deus. Por cada ovelha que está aqui. Amém? E outra, Ele não faz absolutamente nada. Nada.
sem a inspiração do Espírito Santo. Por isso, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está com uma ideia, se você foi falar com o pastor pastor, eu estou com uma ideia aqui. Se ele não acatou no início, queridos, aguardem, porque ele não faz absolutamente nada da vontade dele. Ele só faz por inspiração do Espírito Santo. Eu creio nisso. E a igreja crê nisso também. Por isso, não tem necessidade da gente ficar, poxa, o pastor nem me deu atenção. Não, gente, nada disso. Espera, eu creio. Ele vai colocar isso diante do trono da graça. Ele vai colocar isso diante do Senhor. E se vier do Senhor, ele vai acatar. Porque o mesmo Espírito que habita em nós, habita nele. Amém, irmãos? Então, se testificou no Espírito, fique tranquilo, fique paciente. Ele vai acontecer. Vamos confiar. A gente não precisa ficar desesperado, não é? A gente não precisa. A gente pode ter várias ideias. E nós estamos aqui justamente para isso mesmo. Nós estamos aqui para ser cooperadores, irmãos. Cooperadores, é para isso que nós estamos aqui, para cooperar com o Senhor, cooperando com o nosso pastor, cooperando com nossos líderes, com os líderes de departamentos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, para finalizar, eu queria só completar lendo um texto. Eu tirei de um livro que eu achei que é bem pertinente com relação a tudo isso que nós falamos aqui. E esse livro é um livro tremendo, tá? O livro chama-se Submissão e Autoridade, da nossa irmã Rosana Lira. Alguns até já conhecem, né? E eu queria finalizar com esse texto, que diz assim: quando Deus coloca alguém como autoridade sobre sua vida, não significa que aquela pessoa é melhor do que você. Deus criou a hierarquia por uma questão de organização. Quando você entende que vai ser um com seu líder ou com seu superior, o poder de Deus flui. Existe um poder na submissão e nós precisamos estar debaixo disso, porque quem criou a submissão não foi homem nenhum, mas foi o próprio Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês foram abençoados. Glória a Deus.